Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa segunda aula sobre revisão de ponteiros. Bem, a aula passada nós vimos coisas bastante interessantes, não é mesmo? Como que funciona o ponteiro, como é que eles são vistos pela memória. E na aula de hoje a gente vai ver um assunto, não é bem um assunto, mas uma parte bem legal dos ponteiros, que são as passagens de parâmetro, tanto por cópia como por referência. Tem tudo a ver com ponteiros. Então vamos lá. Vamos pensar primeiro sobre como que funciona a passagem de parâmetros. Então vamos lá. Vamos imaginar que nós temos um código bobinho lá, um int main void. E o que a gente tem lá? A gente tem uma variável, um int x qualquer. A gente pode atribuir esse x, por exemplo, o valor 15. E eu posso chamar a minha função teste, e passar aqui o x como argumento, e depois a função finaliza, o main. Vamos pensar como é que funciona a nossa função teste. Vamos considerar que ela é só um tipo void, não importa agora que parâmetro que ela vai passar, que ela vai retornar, mas vamos lá. Então vamos lá, um void teste, e o que ela recebe como argumento é um int a. Então se eu colocar apenas aqui um printf %d/n de A, ele vai imprimir o valor 15, que é o valor que está valendo aqui em X, certo? Mas como é que funciona essa passagem que a gente chama passagem por cópia de uma variável? Bem, lembrem lá da pilha que eu falei, da stack na aula passada? Então vamos desenhar aqui. E pessoal, quando a gente tem a nossa função, ela recebe por cópia. Mas como é que é receber por cópia? Vamos desenhar aqui a nossa pilha. Nossa pilha, ela possui lá o x. Então nós temos ali a variável x que armazena o valor 15. E quando chega na função teste, ela continua utilizando a pilha. Lembra lá que a pilha tem um tamanho limite lá por padrão de 8 MB. Você pode modificar, mas por padrão 8 MB. E a gente vai consumindo ela, vamos dizer agora, automaticamente. Então o que acontece quando a gente chega na função A, na função teste, ele cria o espaço aqui na pilha para a variável A. Ele fez aqui a variável A, e como a função recebeu por cópia o valor de A, quer dizer que todo o valor que está armazenado em X, ele vai copiar para a região da pilha que armazena a variável A. Então aqui a nossa variável A possui o valor 15. Então olha só que legal, eu posso modificar aqui o valor de A, posso falar que A vira 20, né? Quando eu falo que A vira 20, quer dizer que aqui na pilha ele passa a ficar a 20, mas quando a função termina, a minha variável x, que é a variável original, ela volta a ser, ela continua sendo 15, porque não foi modificada, porque a gente passou por cópia. E daí existe uma outra tipo de passagem de parâmetros, que é a passagem por referência. Então, passagem por referência. Então, o que acontece com passagem por referência? Quando a gente fala em passagem por referência, quer dizer que nós vamos passar o ponteiro de uma variável. Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar que a gente ainda continua tendo a nossa mesma int main bobinha lá, que tem um int x valendo 15, e ele chama lá a variável teste. Vamos decidir já o que vai passar de parâmetro aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala que vai passar por referência, então vamos desenhar a nossa função teste, void teste. Então o que acontece? Ela vai ter que receber um int, então um ponteiro para int, que a gente está chamando aqui de A, tá? Asterisco A. Então ela tem que receber o ponteiro para uma variável. Então logo, veja só, se ela quer receber o ponteiro, se eu só passar x como argumento, está errado, porque x é o valor. Então eu preciso passar o endereço em que x está armazenado. Então eu vou passar o e-comercial de x. Então, o comercial de x é o ponteiro, ou seja, o endereço de memória em que x está armazenado. Então, vamos desenhar novamente aqui a nossa pilha, cada vez menor. Então, a gente tem aqui a nossa variável x, que armazena aqui o endereço, o número 15. Ela pode estar armazenada na memória RAM lá no 0x4, não tem nenhum problema. E a gente criou depois, então, quando a gente começa a chamar a função teste, ele cria uma variável, que é um ponteiro A, e ele vai armazenar o endereço em que aquela variável começa. Então, ela vai armazenar aqui o 0x4, certo? Então, é isso que eu fiz. Eu passei por cópia o endereço de memória em que x está armazenado. Isso que é passar por referência.
Então o que acontece aqui, se eu quero modificar o valor em A, então eu posso colocar aqui asterisco A. Veja só, eu tenho que desreferenciar a variável, porque se eu só coloco aqui A igual a 20, significa o quê? Significa que eu estou modificando este valor aqui de 0x4, de 0x4, eu estou trocando ele para 20. Quer dizer que eu estou falando que a variável A agora ela aponta para o endereço que é 20, que pode ser um endereço que o meu programa não faz parte, não faz parte do meu programa. Então não é isso que a gente quer. O que eu quero fazer é mudar o valor da variável x que está referenciada na variável A. Então eu tenho que desreferenciar ela. Então asterisco A é igual a 20. Então como aqui o A armazena aí o 0x4, que é onde o x começa. Então o que ele faz? Ele vai modificar aqui o valor que está armazenado a variável x. Então vai ficar, ao invés de 15, vai passar a receber o valor 20 naquele lugar ali. Bem legal, né? Então agora eu passei por cópia. Veja só, quando eu estou passando uma variável por referência, quer dizer que eu passo por cópia o endereço de memória e que essa variável faz parte. Beleza? Em que ela está armazenada, melhor dizendo. Beleza? E daí agora aqui eu posso fazer qualquer coisa e termina. E quando a minha função volta aqui, o valor de x passa a ser esse 20. Que legal. Então veja só, isso é uma coisa bem interessante que a gente tem que pensar. Sempre que eu estou falando, que eu estou passando uma variável por referência, eu estou passando sempre o endereço de memória por cópia. Ao invés de passar o valor daquela variável por cópia, eu passo o endereço da variável por cópia. Mas professor, e como é que funcionam com os vetores estáticos? Vetores estáticos. O que são os vetores estáticos? Então, são todos aqueles vetores que você, na hora da declaração, já define o valor dele. Então, vamos pensar que a gente tem aqui a nossa main. A gente tem ali um int main void. E aqui eu tenho aqui uma variável, um int v, de 4 posições. Então, quer dizer que isso aqui é uma variável estática e é um vetor do tipo estático. E daí, o pessoal sempre fala, quando ensina a linguagem C, porque que é o jeito que tem que ser mesmo, porque é difícil você explicar isso para quem está aprendendo a linguagem. É o seguinte, sempre você fala pro noob lá, ó, quando você vai passar um vetor por parâmetro para uma função na linguagem C, essa passagem sempre será por referência. Por que será que é sempre por referência? Então vamos só pensar aqui. Então quer dizer que a gente teria a nossa função void teste, e ela vai receber aqui um int asterisco x qualquer, e esse asterisco x seria o vetor que a gente vai passar. Então eu posso chamar aqui teste de v. Mas professor, como é que ele sabe que é referência? O que está acontecendo? Então calma lá. Então vamos relembrar, pessoal, sempre que acontece, a gente tem que pensar em como que as variáveis são armazenadas na nossa memória. Então vamos voltar para a pilha, a gente está brincando. Então quando a gente declara aqui um vetor de 4 posições, então o que acontece? Que a gente cria aqui o vetor, então são aqui as 4 posições, e ele começa, por exemplo, aqui no endereço 0x4, que a gente fala que é a variável v. E daí, quando a gente vai passar, a gente não tem como passar os 4 parâmetros, né, os 4 valores do vetor de uma vez só. Não existe isso na linguagem C. Eu não posso passar, passa aqui 4 valores. Não. O que eu posso falar é o seguinte, olha, o jeito mais próximo de passar o vetor, eu passo o endereço, uma referência de endereço de onde que começa aquele vetor. Então eu falo para onde aquele vetor começa e depois eu posso manipular a partir dele. Então uma coisa que é sempre importante na linguagem C é que quando você recebe o ponteiro, você não sabe o tamanho da variável, do vetor que você está passando. Aliás, eu nem sei se é um vetor isso aqui. A gente só está estimando agora que é um vetor. Então, mas eu não sei o tamanho desse vetor. Então o que eu tenho que fazer, uma coisa que é de bom grado, é você passar lá um parâmetro adicional que fala qual que é o tamanho desse vetor. Eu falo que são 4 elementos, indicando que esse vetor vai do índice 0 até o índice 3, né? Legal. Mas e como que ele sabe, professor, que V representa o endereço se eu não estou passando ele comercial? Bem, aí é uma coisa interessante que para os alunos que vão fazer disciplinas de compiladores, então, professor, como é que ele sabe que o V representa o endereço 0x4 se eu não estou passando ele comercial? Bem, então o que você tem que tomar cuidado é justamente, então quem vai fazer disciplina de computadores vai entender melhor, mas você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar que existe uma outra área no seu código
que seria uma tabela de símbolos. Uma tabela de símbolos, que lá ele sabe armazenar os nomes. Em tempo de compilação, existe tabela de símbolos que ele sabe quem que é a variável V, quem que é a variável X, quem que é a variável A, quem que é a variável T e assim sucessivamente. E quando ele vai construindo a sua pilha, né? Então veja só, a construção da sua pilha, ela acontece em tempo de compilação, o jeito que ela vai armazenar os elementos, por isso que a gente sabe que ela é automática, não é você, eu programador que estou calculando lá, mas é o meu compilador que preparou tudo isso para acontecer. Ele vai saber que quando eu estou falando a variável V, nesse contexto aqui, a gente vai falar que ela começa nessa região aqui. Então, sempre que eu estou falando em V, nesse ponto aqui, o V ele está representando esse endereço. Então, você pode pensar que é uma tradução automática que o compilador fez para você. Então, se você quiser até uma aula depois explicando um pouco melhor de como que acontece essa troca de informação, até como carregar variáveis automaticamente de uma biblioteca, comenta aí biblioteca dinâmica, que a gente pode pensar em fazer uma aula sobre biblioteca dinâmica aí para vocês, beleza? Bem, então o que acontece aqui? Então deixa eu só apagar aqui. Então vamos lá. Então a gente está passando aqui como referência o nosso vetor V e um número 4 aqui, por cópia. Então o que acontece? Nossa função ela tem que receber um ponteiro X e ela tem que receber aqui um tamanho tan. Então o que acontece quando começa a nossa função, veja só, a pilha aqui está um pouco simplificada, né? Acontece tem alguma carga, algum overhead de um ou outro contexto, mas essencialmente isso aqui. Então o que acontece? A gente vai ter aqui uma variável, um ponteiro X, que vai armazenar o endereço de onde começa o meu V, e eu vou receber aqui por cópia o meu tan, que é o valor 4, que a gente vai armazenar ali, e a gente vai conseguir agora manipular o nosso vetor. A gente convencionou que ele vai de V de 0 até V de 3. Então é isso que acontece. Então aqui, o que eu posso fazer? Se eu quiser mexer no elemento 0, eu tenho duas maneiras aqui na minha função teste. Então eu posso falar aqui ou x no índice 0 é igual a 1, por exemplo. Ou da mesma forma, eu posso falar aqui asterisco x é igual a 1. Porque acontece o seguinte, quando eu coloco uma variável que é um ponteiro e abro os colchetes e coloco um número n qualquer aqui, o que eu estou falando? Estou falando, pega o endereço que está armazenado em x e soma n posições, ou seja, n é o múltiplo n do tamanho do tipo. Então, se a gente está pensando que nosso int tem 4 bytes, então eu vou somar aqui n vezes 4 bytes. Então, se eu falo que é o índice 0, eu não vou somar nada. Então, eu vou partir a partir do endereço base do meu valor x. E o endereço base do meu valor x, o que é? Volta aqui, ó, é o 0x4. Então, quer dizer que o meu x de 0 equivale ao índice do meu vetor. Então, eu vou armazenar ele nessa posição aqui. E da mesma forma, eu posso mexer lá no x índice 1, igual a 2, por exemplo. É a mesma coisa que eu falar asterisco x mais 1 é igual a 2. Então, o que acontece? Eu somei, eu andei o meu ponteiro em uma posição, ou seja, eu somei 4 bytes nele, porque ele é do tipo int, eu somei 4 bytes, e desreferenciei ele. Então agora, ao invés de eu estar manipulando aqui o endereço de memória, estou manipulando a posição em que ele representa, e lá eu posso gravar o valor 2, por exemplo. Entraria o número 2 aqui nesse índice, e assim sucessivamente com os outros valores. Então você pode brincar à vontade. Mas professor, tem uma maneira de eu passar um intervalo menor do meu vetor? Ao invés de eu passar o vetor inteiro, as 4 posições do índice, eu só quero passar as 2 últimas posições do meu vetor. Ou seja, eu só quero passar o índice 2 e o índice 3. E deixar o 0 e o 1 fora do escopo do cara. Eu posso fazer isso. Então o que eu posso fazer? Dessa mesma forma, do jeito que funciona essa função aqui, eu posso chamar ela da seguinte maneira. Teste e comercial V de 2, e eu falo que o tamanho são aqui 2 elementos. Então o que acontece quando eu faço isso aqui? Eu passei o endereço do deslocamento em 2 vezes do meu vetor V. Então se o meu vetor V começa aqui em 0x4, então soma 4, aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2 e aqui é o índice 3. Isso aqui eu peguei o endereço de memória que está armazenado aqui, o índice 2, e estou passando por referência esse índice 2. E eu falei que o meu vetor agora tem apenas 2 elementos de tamanho. Então o que acontece aqui na minha função?
ele vai receber o tan 2, e aí aqui o x0 representa o valor onde começa esse vetor aqui. E onde é que ele começa? Ele começa no índice 2 do vetor v. Porque eu falei assim, olha, o primeiro endereço para o seu vetor x, então o seu vetor x onde é que ele vai começar? No índice 2. Então quer dizer que aqui é o endereço que começa o x. Então o x somando 0 bytes, ele vai trabalhar aqui. E se eu somar se eu deslocar 4 bytes, né, deslocar uma vez, ele vai cair aqui no x de 3. Então eu consigo passar um intervalo um pouco diferenciado do meu vetor, certo? O que é bem legal. Mas professor, e se eu não quiser passar o tamanho e eu quiser passar um intervalo, eu quero falar qual que é o primeiro elemento e qual que é o último, você também pode fazer. Então como é que você faria uma função que passa um intervalo desse? Então você teria lá, eu brinco aqui com o int main, que é um pouco mais fácil por enquanto, mas isso é indiferente. A gente pode fazer aqui um int v de 10 posições e eu quero passar para a minha função teste. Vamos pensar que a gente tem a nossa função teste aqui. Ela tem que receber um ponteiro que é o início do meu vetor e eu tenho aqui um int asterisco do fim do meu vetor. Então como é que eu faço para isso? Eu posso falar para ele o seguinte: você vai receber, eu chamo aqui teste e-comercial v de 3 e aqui e-comercial v de 6. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Quando a gente tem aqui esse intervalo, como eu estava falando, né? Quando a gente tem esse intervalo aqui, o que eu faço? Tem o asterisco in, então eu sei que esse aqui é o endereço inicial, esse aqui é o endereço final, e eu estou partindo da seguinte premissa, que o endereço do início, então a premissa é a seguinte, então vou desenhar aqui. Premissa é que in é menor que fim, ou pelo menos menor ou igual, certo? Ou seja, eu estou querendo dizer que o meu endereço inicial é sempre menor do que o meu endereço final do vetor. Para não acontecer de algum engraçadinho criar uma espécie disso aqui, um teste e-comercial v de 6 com e-comercial v de 3. Né? Então você pode pensar, se você pode fazer esse intervalo aqui, aí você tem um jeito lá de lidar com isso, se você não tem, você lidar de outra forma. Mas, por exemplo, então, se eu tenho aqui, vamos considerar que isso aqui não aconteceu, e eu recebi o meu vetor com a minha premissa correta lá. Então, se eu quiser percorrer os elementos, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um int asterisco pos igual a in, e eu posso falar lá, enquanto pos for menor ou igual a fim, eu posso imprimir na tela meu printf %d barra n asterisco pos e aqui embaixo pos mais mais. Então eu posso somar sempre um no meu ponteiro pos e ele vai percorrendo sempre todos os índices do meu vetor, que a gente não tem o nome, a gente só sabe endereço de início e endereço de fim, então a gente pode andar com ele dessa seguinte maneira aqui, né? Com um laçozinho, da mesma forma que você faria se eu sei que eu tenho um vetor de x posições, eu posso só falar um x de 0 até x de tanto, mas nesse caso aqui é mais simples assim. Mas eu posso fazer de outra forma? Eu posso usar o meu in 0 e a in 2 e saber qual que é o in final? Eu posso, né? Se eu sei qual que é o endereço de fim, eu sei qual que é o endereço inicial, basta eu tirar a diferença deles e dividir por 4, que eu sei quantos elementos eu tenho nesse meu vetor. E daí sim eu posso manipular o in de 0 até o in final, que eu fiz a minha conta lá. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse é o final da nossa aula. É uma aula um pouco mais sucinta sobre o conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. E nos vemos aí na próxima aula, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a disseminar esse conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Até mais.